Opa, um grande abraço para você ligado no Rápido no Ar, agora com as informações esportivas. E a gente sempre começa falando da Internacional, que se representa hoje, após o empate sem gols contra o Cianorte no sábado, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, quinta rodada. A Inter é a vice-líder da competição, tem 8 pontos, em 5 jogos ganhou 2, empatou 2, só perdeu uma partida que foi por Cascavel 2-0, vem de um empate contra o líder fora de casa, que deu uma motivada no elenco. Por outro lado, o técnico Ademir Fezan perdeu o Clebinho, o volante, com o terceiro cartão amarelo. Mas o próprio Fezan volta de suspensão, ele tinha sido expulso contra o Cascavel, não pôde comandar a Inter na beira do gramado. Então ele volta contra o Itabirito, sábado, 4 da tarde no Limeirão, reencontro com o torcedor. Será que teremos mais de 1.000 pagantes? Tomara! Leukovic volta na lateral esquerda e o Lucas Gadelha centroavante. Os dois que foram expulsos em Cascavel estão à disposição do treinador. O Gadelha é reserva do Miguel Bianconi e o Leukovic é titular absoluto da lateral esquerda. Aí o treinador não precisará improvisar o zagueiro Bruno Reis na posição. O Bruno Reis volta para o sistema de defesa ao lado do Lucas Santos e o Leukovic assume a lateral esquerda. No meio campo, aí entre Albert e Bruno Henrique, vamos aguardar o substituto do Clebinho. O Itabirito vem de derrota em casa para a Uberlândia pelo placar de 3-1, tem 6 pontos. Se vencer a Inter, ultrapassa a equipe limerense. Então, para o Itabirito, é um jogo extremamente importante, mais do que a Internacional. A Inter está na dela, tem aquela gordurinha do campeonato, mas a gente espera que tenha uma atuação melhor do que teve contra o Monte Azul, na última vez que jogou em casa e ficou no empate por 1-1. Definidos os preços dos ingressos, o torcedor pagará R$20 apenas para acompanhar no sábado Inter Itabirito, tá? 4 da tarde, meia entrada R$10. E nas cadeiras cativas, R$40. O ingresso inteiro, R$20 a meia entrada. No Independente, dia agitado ontem, primeiro a dispensa do goleiro Maicon. O Maicon falhou contra o Guarulhos, falhou contra o São Carlos e segundo o Marcolino, que esteve em São Carlos na derrota por 3-0 na sexta-feira, após o jogo a torcida pegou no pé do Maicon, ele rebateu, discutiu e teria dito palavrões, a gente não estava lá para saber, mas o André Guilherme, até então técnico do Independente, pediu para a diretoria tomar uma atitude e o Maicon acabou sendo dispensado. Então o Leonardo vai ser o goleiro do Independente daqui para frente. O Leonardo que estreou contra o Flamengo, falhou também, mas fez boas defesas. Falando nisso, o Independente tem novo treinador. É Lúcio Borges, 35 anos, ex-Rio Claro, ex-União Barbarense, foi técnico do Sub-20, foi auxiliar técnico do Boa Esporte, tem 35 anos apenas. Ele terá a difícil missão, a quase impossível, de colocar o Independente na próxima fase da Bezinha. Tem todo o segundo turno pela frente. Fim de semana já folga o Independente. São 4 jogos. 2 em casa, Batatais e São Carlos. 2 fora, Flamengo e Guarulhos. Tem que ter no mínimo 3 vitórias para, quem sabe, beliscar uma vaguinha entre os melhores terceiros colocados. Mas a missão é extremamente complicada, tá? Sobre o André Guilherme, ele permanece na comissão técnica, vai ajudar na transição para o novo treinador que se apresentou ontem, já conheceu o clube, os jogadores e hoje começa a dar o seu primeiro treino no Pradão. Falando em treinador, ontem a notícia mais triste, a morte do Sandro Gomes, ex-técnico do Independente, meu grande amigo Sandro Gomes, de 55 anos, teve um aneurisma cerebral na sexta-feira, caiu, bateu a cabeça, ficou internado na UTI sábado e domingo e ontem acabou falecendo. Então o seu sepultamento será hoje às 5 da tarde no Cemitério Parque. O velório começa às 7h30 da manhã no Monumental. Foram 2 passagens pelo Independente, 29 jogos no total, e a primeira passagem dele foi marcante, porque além de vencer o derby contra a Inter no Limeirão, por 2-0, gols do Chalita e do Bruno Morales, ele consegue salvar o Independente do rebaixamento na famosa Batalha de Sertãozinho. O Galo foi para a última rodada no Frederico Dalmasso, precisando ganhar do time da casa
para não correr nenhum risco de rebaixamento. Saiu atrás, o Baiano empata e nos acréscimos o meia generoso marca o gol da vitória e o Independente escapa do rebaixamento. E depois ele volta em 2020, já na Bezinha, e o Independente se classifica para o mata-mata com a melhor campanha e pega o Oswaldo Cruz, time de pior campanha. Primeiro jogo fora de casa, o Independente traz o empate e em casa o empate leva o Independente para a terceira fase. Escanteio para o Oswaldo Cruz aos 47 do segundo tempo, gol do zagueiro de cabeça e o Independente foi eliminado da competição. Foi o último jogo do Sandro Gomes pelo Independente, total de 29 jogos. Então morre Sandro Gomes e a gente colocou a notícia nas redes sociais e uma comoção muito grande. Os jogadores que passaram com ele ficaram extremamente assim assustados com a morte do treinador tão jovem, 55 anos apenas, deixa 5 filhos. E Thiago Silva lamentou, Bruno Morales, jogadores que passaram na mão do Sandro Gomes, o próprio Piá, ex-meia da Ponte da Inter, do Independente, o Piá ligou para mim de Campinas, muito triste com a informação, porque o Sandro foi visitá-lo na semana passada. Então, um grande amigo que eu fiz do futebol, tinha muito contato com o Sandro, e eu fiquei triste com a morte. Então, nossos sentimentos a todos os familiares. Tá bom? A grande notícia do esporte ontem foi a desistência do São Paulo do Campeonato Paulista de Basquete e do Novo Basquete Brasil. O São Paulo encerrou suas atividades. E aí que entra a grande notícia. Quem pode herdar a vaga do São Paulo no Campeonato Paulista da 1 é o Mandique Limeira Basquete, que disputa atualmente a Copa São Paulo de Basquete, depois disputaria a divisão de acesso, visando a Série A1, que é a elite do basquete paulista, só que o Enio Corrêa gosta muito do basquete de Limeira, vira e mexe, está aqui. Nosso basquete tem tradição, bicampeão paulista, 2009 e 2011, então Limeira foi convidada a herdar a vaga do São Paulo já no Campeonato Paulista da 1 desse ano. E o Mandique concordou. Já teve uma reunião virtual. A informação que eu tenho, viria um técnico argentino comandar o basquete limeirense, viriam jogadores da Sérvia, 2 norte-americanos que desequilibrariam e 2 jogadores apenas seriam aproveitados do elenco que disputa a atual Copa São Paulo e que está em terceiro lugar e que sexta joga contra o Avaré, precisando vencer no Volucato para fechar em terceiro e pegar Catanduva nos playoffs. Porque Tatuí e São Caetano já ficaram com os 2 primeiros lugares, vão direto para as semifinais. Aí o terceiro, que é o Mandique, pega o sexto, que é o Catanduva. O São Caetano, o Sorocaba, o quarto, pega o quinto, que é o Avaré. Então são os confrontos da próxima fase. Então olha que notícia. O basquete de Limeira na Série A1, como nos velhos tempos. O Telmo, que é o atual técnico do time que disputa a Copa São Paulo, seria convidado para fazer parte da comissão técnica. Vamos aguardar os próximos passos. Mas o Volucato vai bombar. Vem aí o Campeonato Paulista de Basquete. Bom, vamos fechar falando da Copa do Brasil. Tem São Paulo em campo contra o Náutico. Olha a camisa que eu ganhei do Acosta. Lembra o uruguaio que jogava no Corinthians? Eu gosto muito, eu joguei Corinthians. Ei, Acosta, hein? Náutico e São Paulo. Jogo perigoso para o Tricolor nos aflitos, hein? 21h30. No jogo de ida deu São Paulo 2-1. De virada no Morumbis. Então vamos aguardar, né? São Paulo vai ter que jogar com força máxima. Não pode poupar, porque vale muito dinheiro a Copa do Brasil. Então o Náutico precisou passar pelo Santa Cruz de Natal 4-0 na primeira fase e do Vitória do Barradão 2-0. O São Paulo entrou direto na terceira fase por disputar a Libertadores. E o Náutico vem de vitória contra o Ipiranga na Série C do Brasileiro 4-0. E o São Paulo vem de vitória contra o Grêmio 2-1 de virada no Morumbis. Então olha que jogo interessante e perigoso para o São Paulo, Náutico e Tricolor hoje à noite nos aflitos. Mais 3 jogos desta terceira fase, partidas de volta, 19 horas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ai, Vascão,
Não apronta não. Joga igual você jogou contra o Fortaleza. Tem Vasco e Operário do Paraná. Operário do meu querido Marcelo Alexandre, do Rápido no Ar. Primeiro jogo, 1-1 em Ponta Grossa. O Vasco fez 1-0, tomou o empate. 19h30, Atlético do Paraná e Brusque, na Arena Liga em Curitiba, né? Liga Arena. Primeiro jogo 0-0 em Santa Catarina. E 21h30, eu quero ver também, hein? Arena do Grêmio, Grêmio e CSA. Primeiro jogo, o time alagoano ganhou em casa por 3-2. E aí a volta do Mano Menezes, que perdeu 2 familiares num acidente terrível de trânsito no fim de semana. Foi liberado no jogo contra o São Paulo para acompanhar o velório, mas está de volta o Mano para essa partida contra o CSA. O Grêmio precisa ganhar, tá bom? Para fechar, tem podcast hoje. Você é Pimba de número 91 no Rápido no Ar, YouTube e Facebook, 8 da noite. Meu convidado, Gilcimar, campeão paulista com a Inter em 1986. Jogou no Palmeiras, Fluminense, América, futebol japonês. Professor de escolinha. Bom papo, boa gente. Então conto com sua audiência, tá bom? Gostou? Dá um like aqui no nosso boletim. Se inscreva no nosso canal do YouTube Edmar Pimba e me siga lá no Instagram Edmar Pimba, tá bom? Amanhã, me lembrem, hein? Vou falar da base da Inter, mostrar os gols das vitórias contra a Itapirense. 2-1 no Sub-15 e 3-0 no Sub-17. Vai ter muito gol pra gente mostrar amanhã, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e amanhã a gente volta com mais um informativo esportivo aqui no Rápido no Ar. Olha o trem aqui do Mário de Souza Queiroz, ó. Toda manhã o trem nos acorda. Grande abraço, até amanhã. Pimba!